Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um estudo de O Livro dos Espíritos e hoje nós estamos aqui quase acabando o capítulo Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, que é o livro 2, capítulo 9, e nós vamos entrar agora no subtítulo aqui dos pactos, na questão 549. E o que fala aqui? Sobre pactos com espíritos, né? Será que isso é verdade? Existe? Acontece? Então vamos continuar aqui. São poucas questões nesse tópico aqui, né? Questão 549. Há alguma coisa de verdadeira nos pactos com os maus espíritos? E ele diz, não. Não há pactos, mas uma natureza má simpatizando com os maus espíritos. Por exemplo, queres atormentar teu vizinho e não sabes como fazê-lo. Então chama para ti os espíritos inferiores, que como tu não querem senão o mal, e para te ajudarem querem que tu lhes sirvas nos seus maus propósitos. Mas não se segue daí que teu vizinho não possa se livrar deles, por uma conjuração contrária e pela sua vontade. Aquele que quer cometer uma ação má chama por isso maus espíritos para ajudá-lo. Está, então, obrigado a servi-los. Olha que interessante, como fazem para si. Porque eles também têm necessidades dele para o mal que queiram fazer. E somente nisso que consiste o pacto. E aí tem uma consideração de Kardec aqui. A dependência em que o homem se encontra algumas vezes em relação aos espíritos inferiores provém de seu abandono aos maus pensamentos que lhe sugerem, e não de quaisquer estipulações recíprocas. O pacto, no sentido vulgar que se dá a essa palavra, é uma alegoria que figura uma natureza má simpatizando com espíritos malfazejos. Questão 550. Já vamos explicar um pouco mais, porque como só tem duas questões nessa parte, eu vou ler então e aí eu vou explicar no final algumas coisas a mais. Questão 550. Qual é o sentido das lendas fantásticas segundo as quais indivíduos teriam vendido a alma a Satanás para obter certos favores? E ele diz, todas as fábulas guardam em si um ensinamento e um sentido moral. Vosso erro é tomá-las ao pé da letra. Essa é uma alegoria que se pode explicar assim. Aquele que chama em sua ajuda os espíritos para obter os dons da fortuna ou qualquer outro favor, murmura contra a providência, ou seja, contra Deus. Ele renuncia à missão que recebeu e às provas que deve suportar nesse mundo, e disso sofrerá as consequências na vida futura. Isso não quer dizer que sua alma esteja para sempre consagrada à infelicidade, mas porque em lugar de se libertar da matéria, ele nela se enxafurda mais e mais, aquilo que gozou sobre a terra não fluirá no mundo dos espíritos, até que o tenha resgatado em novas provas, talvez maiores e mais penosas. Por seu amor aos prazeres materiais, ele se coloca na dependência dos espíritos impuros. Há entre estes e ele um pacto tácito que o conduz à perdição, mas que lhe é sempre fácil de romper com a assistência dos bons espíritos. Para isso, tem vontade firme. Se para isso tem vontade firme. Então vejam, ele dá uma explicação aqui. Primeiro, o pacto em si, ele não é um acordo fechado, mágico, que não pode ser rompido, que precisa de magias. Não, isso não tem nada a ver. Tudo isso são simbologias que as pessoas fazem, colocam em feitiços coisas materiais para tentar reforçar aquilo que elas não conseguem mentalmente. Então, quando as pessoas fazem as magias, os feitiços, elas fazem objetos, desenhos, colocam velas, colocam tudo que impacte o visual para que a sua mente acredite que aquilo é firme, é forte. Por quê? Porque ela quer materializar aquele desejo, né? Ela quer ver aquilo materializado. E é claro, como falou o Espírito de Verdade, toda vez que nós desejamos fazer algo, existe um espírito compatível que pode ou não nos ajudar. Se você quer fazer o bem, dar um passe em alguém, vai vir um espírito que, essa pessoa quer ajudar, então eu vou potencializar esse auxílio dela. Eu posso auxiliar. Né? Eu quero curar uma pessoa, eu quero orar por alguém e ter bons pensamentos para que ela receba bons pensamentos e ela possa
por exemplo, ter um bom dia de trabalho, conseguir ter uma boa mente para passar numa entrevista de emprego. Então, tudo isso orando a gente consegue direcionar boas energias e bons espíritos nos auxiliam nisso. Porém, da mesma forma, os maus espíritos, quando vêm pessoas mal intencionadas, eles também auxiliam. Então vejam que independente de você fechar um pacto com maus espíritos, de você fazer qualquer tipo de feitiço ou ritual, os maus espíritos já te ajudam. Toda inclinação má que você tem, todo tipo de situação de pensamento mal em relação a outras pessoas, de ação que você deseje, por exemplo, se vingar, puxar o tapete de alguém do trabalho, lançar uma fofoca para prejudicar outra pessoa, sempre vai haver um espírito compatível te incentivando para que você faça. E quanto mais você faz esses tipos de atos, mais espíritos podem te rodear para que você continue fazendo. É um pacto? Não é um pacto fechado, descrito, mas você já está compactuando com o mal. Você já está compactuando com a sombra pelos teus pensamentos. Então, por isso que é importante nós filtrarmos os pensamentos. Então vejam que, como ele deu um exemplo aqui, né? Que quando eu quero o mal de alguém, bom, eu posso até dizer, eu gostaria que os maus espíritos me ajudassem a prejudicar meu vizinho, como no exemplo que ele deu aqui, né? O que acontece? Vem espíritos me ajudar? Vem. Vem, principalmente quando você deseja se associar, porque aí é um desejo claro, é um desejo objetivo na sua mente, isso então fica mais forte. Não é quando você tem, mas você, eu não quero, tenho medo de espírito mal, né? Você não tem esse desejo diretamente, mas você quer que aconteça alguma coisa má com outra pessoa. Só que quando você tem o desejo de pedir ajuda, é potencializado. Aí alguns vocês estão me perguntando agora, mas ainda Anderson, então se eu quero que o meu vizinho se dê mal e eu peço ajuda de maus espíritos para perturbá-lo, então vai acontecer, os maus espíritos vão lá, aí tem o outro lado da moeda. Se o seu vizinho é uma pessoa equilibrada, é uma pessoa que prima pela espiritualidade, não importa, quando eu falo espiritualidade, gente, não é só espiritismo. Ele pode ser uma pessoa religiosa, crente, em Deus, ele pode ser um católico muito devoto, que faz orações, que pratica caridade. Ele pode ser um evangélico que ora muito, que agradece a Deus pelas coisas que tem, que pratica caridade, que faz a sua oração com devoção, ou seja, uma pessoa que preenche o seu coração com bondade. Então não importa a religião, não importa como ele pratica a sua espiritualidade interior. Vejam que espiritualidade não tem a ver só com o espírito, é um estado interior de relação com Deus e com as coisas espirituais. E isso fala na Bíblia de coisas espirituais, né? O Paulo falava, de dons espirituais. Então vejam que se aquela pessoa é espiritualizada, essa ação não vai acontecer. Vai acontecer às vezes em graus muito pequenos, que ele não vai nem sentir nem perceber, ou um pouquinho maior, que ele não vai se importar porque ele tem muita fé em Deus. E aí aqueles espíritos vão acabar abandonando a tarefa e você só teve esforços. E aí, meus amigos, tem o outro lado da moeda. O outro lado da moeda. Ele não fala aqui da alegoria, de Satanás, que as pessoas fecham pactos e depois Satanás vem buscá-los. Tem até os exemplos nos filmes, por exemplo, na série Sobrenatural, quando você fecha um pacto com o demônio e depois, quando chega a hora de você morrer, ele vem te buscar. Não é assim naquela alegoria da série, eu estou falando de série. Então você vai morrer, ele vem lhe buscar porque ele quer a sua alma. No mundo dos espíritos não é muito diferente. Se você retém com você espíritos, se você compactua com eles, pedindo sempre a sua ajuda, e eles estão lá fazendo as coisas para você, e quando eu dei o exemplo do vizinho espiritualizado, mas e quando a pessoa não é espiritualizada? Possivelmente as coisas podem acontecer na vida dela e dar errado. Ele pode sofrer acidentes, ter problemáticas de família, porque aquela pessoa que mandou aquilo para ela está tendo ajuda de maus espíritos. E como naquela casa não existe religião, não existe espiritualidade, não existe um pensamento lógico de amor, de caridade, essa pessoa vai sofrer com isso, porque ela não tem proteção espiritual, que ela mesma deveria ter criado. Mas tem o fato
de que a pessoa que mandou isso compactou com espíritos negativos. E esses espíritos, eles não estão ali gratuitamente. Quando a pessoa que pediu ajuda deles desencarnar, ela vai ter que passar a servir aqueles espíritos. O papel vai, se inverter. Porque muita gente gosta de dizer, eu tenho poder, né? Porque eu tenho ajuda aqui de entidades que aí vão lá fazer para mim. Você tem empregados, então quando você desencarnar, é você que vai se tornar. E a condição de quem desencarna para auxiliar esses espíritos, meus amigos, é muito pior. É muito pior. Você pode-se dizer que você se torna escravo, não é um empregado, é um escravo. Tá? E é uma condição muitas vezes subhumana. Espíritos transformados, espíritos que ficam acorrentados, né? Para praticar atividades que ficam às vezes sob hipnose do mal, para praticar atos. E muitas vezes a gente recebe em casas espíritas, em reuniões mediúnicas, espíritos sofrendo muito em hipnose mental ali, em viciação mental, por causa de espíritos que estão escravizando. Por quê? Porque em vida eles eram servidos por esses espíritos. E aí precisam se libertar. Então, nunca peça ajuda para espíritos do mal. Se você quer ajuda, peça para espíritos do bem, né? Não para lhe servir, mas para lhe inspirar a fazer coisas boas, que é assim que funciona a espiritualidade. Então, meus amigos, muito obrigado por ficarem até aqui mais em esse estudo de O Livro dos Espíritos. E no próximo nós vamos continuar aqui no poder oculto dos talismãs e feiticeiros. Olha que assuntos interessantes para esclarecer essas situações místicas, né? Então até a próxima na questão 551. Até lá!